Felipe Killing já está conosco, combinamos aqui a cor da roupa e com o sofá do Felipe Killing, é um azul, para quem não tá vendo, quem tá só no rádio, inclusive com a espuma do microfone aqui da Band News FM, estamos em tons de azul. E ele tá com uma camisa bacana por baixo aí, com umas cores bonitas aí, mas continua, depois que a gente falar de coisa séria, a gente fala de outras pra você coisas. botar fogo no parquinho, né? Não, mas vamos falar sério, porque a situação não tá nada azul globalmente, né? O Felipe Killing é nosso correspondente na Europa, em Londres, mas tá de olho no que acontece em todo o planeta e vai nos explicar o que o Níger tem a ver com outros países, por que a situação está complicada, né, e complicando bastante, principalmente aliados ocidentais, uma aproximação com a Rússia. Felipe Killing vai dar uma aula para a gente agora. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Débora? Boa tarde, Coutinho, a todos que nos acompanham. Bom, vamos lá. Tá rolando uma crise em Níger, né? É um país que é muito rico em urânio, que é usado para produzir materiais nucleares. E está numa faixa ali conhecida como Sahel, em que você tem no continente africano países que vão do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. E que nos últimos anos, desde 2020, foram 7 golpes militares. E o discurso desses países, desses militares que aplicaram o golpe, foi muito semelhante. Precisamos combater jihadistas islâmicos. Além disso, houve uma retórica em todos esses países anticolonialismo. Então aconteceram protestos lá em frente à Embaixada da França em Níger no final de semana. Essa é uma região que sempre teve muita influência da França por conta da colonização. E os manifestantes destruíram a embaixada, exibiam bandeiras da Rússia. Eles também cantavam, palavras de ordem pró-Rússia, mas não há nenhum indício de que Moscou esteja por trás. Existe também um bloco econômico ocidental de países africanos, composto por 15 países, e esse bloco se reuniu na Nigéria. E aí eles anunciaram sanções contra militares do Níger, pedindo que eles soltem o presidente que foi preso na semana passada e respeitem a Constituição. Aí, para te dar um pouquinho de contexto, o Níger teve independência na década de 60, desde então passou por 4 golpes militares, tinha desde 2021 esse presidente, ele foi eleito, houve até uma transição de poder, que não vai mais acontecer. Então, nos últimos 12 anos vivia aí uma certa democracia, mas agora tem um grande ponto de interrogação. Os militares não dão sinais de que vão respeitar a pressão da comunidade internacional e também desse bloco africano que pediu para que o presidente seja solto. E existe o medo de um confronto militar. Deram uma data limite de 6 de agosto. E essa é uma região pobre do planeta, o Sahel, mas muito rica em materiais minerais. Então interessa bastante a Rússia, a China, a Europa, os Estados Unidos. Agora resta saber qual que será o futuro de Níger, com os militares ou não, se será um alinhamento mais pró-Ocidente, como era com o presidente, ou se será um alinhamento mais pró-Rússia e China. Falando em Rússia, Killing, como é que está a situação da guerra, hein? Perdura, o Brasil entra nessa agora participando de uma reunião pela paz na Ucrânia, esse encontro que está previsto agora para o mês de agosto, quais são as avaliações por aí? Olha, tem essa cúpula que vai acontecer na Arábia Saudita no fim de semana, com a presença de vários países, incluindo o Brasil. Existem esforços diplomáticos para que tenha um acordo de paz. Inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que pode considerar alguns pontos das propostas de paz enviadas por países africanos e também pela China. A Rússia pede o fim das sanções para começar aí qualquer negociação para um acordo de paz, mas no campo de batalha as coisas estão complicadas. A Rússia lançou vários foguetes contra diversas cidades ucranianas, mas sobretudo Kryvyi. E essa é uma cidade muito simbólica porque é onde nasceu o presidente Volodymyr Zelensky. E esse ataque à cidade de Zelensky acontece no dia seguinte após drones atacarem Moscou. 2 drones, eles explodiram num prédio comercial no fim de semana, não teve mortos ou feridos, era um domingo, mas a Rússia dá essa resposta bastante violenta. A Ucrânia está em meio a uma contra-ofensiva e a Ucrânia afirma que para sentar numa mesa de negociações teria que ter os militares russos fora de seu país e que as fronteiras estabelecidas no começo dos anos 90, quando a Ucrânia foi formada após o fim da União Soviética, sejam respeitadas. Mas a Rússia diz que não, que a Ucrânia precisa entender a sua nova realidade territorial, ou seja, os países
estão com demandas aí que o outro não ainda está disposto a aceitar. Então, tem esforços diplomáticos para um acordo de paz, mas no campo de batalha não há sinais de que isso vai acontecer em breve.